Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa terceira aula do tópico transformações lineares. Na aula de hoje a gente vai falar de um teorema e fazer alguns exemplos para ilustrar esses resultados, certo? Muito bem, vamos aqui colocar em tela cheia. Ok, o principal resultado da aula de hoje é um teorema que diz que se você tem uma transformação linear de V para W e a dimensão do contradomínio e do domínio são iguais, então as seguintes afirmações são equivalentes. T será uma bijeção. Isso é equivalente a dizer que o kernel, o núcleo da transformação linear, é somente formado pelo elemento neutro. O conjunto imagem é todo W. T leva a base de V em base de W. Todas essas afirmações são equivalentes, né? Lembrando que o núcleo, o kernel é igual ao elemento neutro, isso aí é equivalente a dizer que T é uma transformação injetora, né? E a imagem de T igual a W significa que T é sobrejetora, como a gente já sabe. T leva a base de V em base de W significa que, como a gente viu na aula passada, T transforma qualquer base de V em base de W. Né? É isso que significa essa última frase aqui. Bom, isso é um corolário desse teorema, né? Do núcleo da imagem, que a gente viu na aula passada. Um corolário importante, certo? Bom, a gente vai ilustrar esse resultado nessa aula com alguns exemplos. O primeiro exemplo determine uma transformação linear de R3 para R4, cujo kernel dessa transformação, o núcleo da transformação, é dado por esse conjunto aqui em R3. Conjunto dos vetores x, y, z, onde x mais y mais z é igual a zero. Então ele pede para você determinar uma transformação linear que satisfaz essa relação aqui. Certo? Muito bem, primeiro a gente observa que vamos explicitar um pouco melhor esse conjunto. Né? Esse conjunto x, y, o subconjunto dos vetores x, y, z, onde x mais y mais z é igual a zero, esse conjunto ele é gerado, né, por dois vetores. 1, 0 e menos 1, 0, 1 e menos 1. Né? Esse tipo de argumento, a gente usou isso muitas vezes no módulo passado. Né? É simplesmente você usar o fato de que eu posso expressar z como sendo menos x menos y. Né? E daí é fácil, a gente fez isso várias vezes nas aulas anteriores, que é fácil, né, determinar um conjunto de geradores para esse subconjunto aqui. Né? Então eu vou determinar beta como sendo esses dois vetores que estão gerando. Como esses vetores aqui são linearmente independentes, então beta é uma base, né, para esse subespaço vetorial. Certo? Bem, esse subespaço vetorial a gente quer achar uma transformação linear que tenha esse núcleo. Né? E o núcleo seja precisamente igual a esse conjunto aqui. Muito bem. A gente sabe que beta, né, ele é um subconjunto LI. Né? Ele é formado por dois vetores, né? E ele é um subconjunto LI. Né? Bom, obviamente que ele não é uma base de R3, né? Mas ele faz parte de uma base. Né? Então, eu vou adicionar a beta, vou adicionar o vetor E3. Né? O vetor da base canônica de R3 é 3. E eu vou adicionar esse vetor e vou chamar alfa como sendo o subconjunto formado pelo beta e somar com o E3. Né? Então eu tenho esse conjunto aqui formado por três vetores, certo? Eu vou chamar esse conjunto de alfa. Obviamente que alfa ele é uma base, né? É uma base
de R3, né? Ok, ele quer uma transformação linear cujo núcleo seja igual a esse conjunto aqui. Então o que é que eu faço? Eu sei que pelo teorema, aquele teorema clássico, né? O primeiro teorema que a gente da primeira aula de transformações lineares, a gente sabe, né, que dado uma base de R3, aqui nesse caso aqui alfa, né, e dado vetores fixados no contradomínio da minha transformação linear, existe uma única transformação, né, que satisfaz 2 e 3. Obviamente que eu coloquei aqui T de E3 de forma arbitrária, porque não me interessa. O que me interessa é que a minha transformação linear ela tem aquele núcleo, certo? Então eu coloquei T de E3 de uma forma arbitrária, esse valor aqui, 1, 1, 1 e 1, certo? Mas dado o vetor nulo e 1, 1, 1 e 1, né, existe uma única transformação linear que satisfaz 2 e 3, certo? Esse é o primeiro teorema da aula de transformação linear que a gente viu na aula retrasada, né? Então, seja T de R3 para R4, a transformação linear, que 2 e 3 vale, né? Observe que essa transformação linear, aplicada aos vetores de beta, do subconjunto beta, né, que gera o meu núcleo, né, essa transformação, naqueles vetores do subconjunto beta, essa transformação é nula, a imagem é nula. Então, obviamente, né, que por construção, o núcleo da minha transformação linear vai ser precisamente igual a esse conjunto aqui, xy, onde z ele é menos x igual menos x menos y, certo? Ou seja, o núcleo da minha transformação é precisamente igual a esse conjunto aqui, né? Conjunto gerado pelo subconjunto beta, né? Esse conjunto aqui. Z é igual a menos x menos y. Certo? Então essa transformação linear, ela satisfaz o que ele pediu. Muito bem, quem é essa transformação linear? Né? Então, relembrando a vocês aqui aquele teorema da primeira aula, essa transformação linear que satisfaz 2 e 3, a gente sabe quem é. Né? Essa transformação linear, o outro slide aqui que eu escrevi, trata exatamente disso. Vamos achar explicitamente T. Bom, daquele teorema da primeira aula, né, a gente sabe que Tx e Z, a imagem dessa transformação, ela vai ser igual. Eu vou simplesmente pegar as coordenadas do vetor x, y, z na base alfa, né, na base alfa, e Tx, y, z é uma combinação linear dessas coordenadas multiplicado pelos elementos que a gente colocou aqui, né, da imagem da transformação linear, certo? Isso aqui vem do primeiro teorema da primeira aula de transformação linear. Bom, uma vez que eu tenho esse vetor e esse vetor aqui explicitamente, né, basta então, para eu achar essa transformação, basta eu calcular as coordenadas do vetor x, y, z na base alfa. Eu chamei essas coordenadas de x1, x2 e x3, e eu preciso calcular quem é esse vetor aqui. Muito bem, esse vetor ele realiza essa combinação linear, né? Isso é a definição de coordenadas de um vetor na base alfa, né? Então, x, y, z ele pode ser escrito como sendo essa combinação linear aqui, né? Os coeficientes são as coordenadas e os elementos da combinação linear são os elementos da base alfa, que neste caso aqui é 1, 0 e menos 1. Esse é o primeiro elemento da base. O segundo elemento é 0, 1 e menos 1. E o terceiro elemento é o E3, é 0, 0 e 1. Né? Ok, x, y, z vai ser igual a essa combinação linear. Significa que x, y, z é igual a este vetor aqui. Muito bem, então você resolvendo esse sistema, você chega à conclusão que x1 tem que ser igual a x, né? x2 tem que ser igual a y,
e o x3, os menos x1 menos x2 mais x3 tem que ser igual a z. Né? Portanto, a solução desse sistema, eu consigo a informação de que x1 tem que ser igual a x, x2 tem que ser igual a y, e o x3 tem que ser igual a z mais x mais y. Logo, a minha transformação linear, tx, y, z, né, vai ser igual, isso aqui são vetores nulos, né, vai ser igual a x3 multiplicado por esse vetor aqui, formado pelos valores 1. Né. Então, como x3 é igual a esse valor aqui, né, então eu sei que txyz, né, ele é dado por essa transformação linear aqui de forma explícita em função dos valores de x, y e z. Certo? Então essa transformação é uma transformação que satisfaz o que ele pediu. Né? Que o núcleo da minha transformação é dado por esse conjunto aqui. Só uma informação adicional, o aluno atento vai perceber que a imagem da transformação no vetor E3 eu coloquei aqui de forma arbitrária. Eu poderia ter colocado aqui, por exemplo, qualquer outro vetor diferente desse vetor que eu coloquei aqui e ele vai satisfazer a mesma condição, que é o núcleo vai ser dado por que ele pediu. Certo? Então existem infinitas formas, infinitas transformações lineares que vão satisfazer o que ele pediu aqui. O núcleo da transformação é dado por esse conjunto. Certo? O que vai diferir vai ser essencialmente o valor da transformação no vetor E3. E também, outra observação é que eu poderia ter escolhido outro vetor para formar uma base alfa do R3 para solucionar o problema. Eu poderia ter colocado, em vez de E3, colocado um outro vetor de forma que alfa fosse um conjunto Li. E aí, portanto, uma base de R3. Não necessariamente o E3 ele não é necessário, né? Mas ele é o conveniente aqui para resolver o problema, certo? Ok, então a gente resolveu o nosso primeiro exemplo da aula, né? O próximo resultado, ainda nessa mesma direção de transformações lineares e bijeção e etc., o teorema é o seguinte: se eu pego uma transformação linear bijetora entre dois espaços vetoriais V e W, então a sua inversa, que eu vou chamar de T de menos 1, né, de V para W, é também uma transformação linear. Certo? A demonstração é bastante direta, eu não vou fazer isso aqui, né, mas que é linear é meio que óbvio, né? É só seguir aqui a definição de linearidade da transformação T. Certo? Muito bem, transformações lineares bijetoras, a gente dá um nome especial, a gente chama essas transformações de isomorfismo. Então, sejam V e W espaços vetoriais e T uma transformação linear bijetora. Então a gente diz que T é chamada de, a gente diz que T é um isomorfismo, né? A gente chama T de isomorfismo. E neste caso, V e W a gente diz que são isomorfos, tá certo? Bom, como exemplo, o exemplo é: mostre que T de R3 para R3, essa transformação dada por essa função aqui, né, é um isomorfismo, e determinar a transformação inversa de T. Lembrando que isomorfismo é mostrar que T é uma transformação linear bijetora. Né? Isso é equivalente a dizer que é isomorfismo. E ele pede para determinar a transformação inversa de T. Certo? Muito bem. Essa transformação linear que ele colocou aqui é uma transformação linear de R3 para R3. Para verificar que isso é um isomorfismo, pelo primeiro teorema da nossa aula de hoje, né,
vou colocar aqui para mostrar. Veja que se a dimensão de V e W são iguais, essas afirmações são equivalentes. No nosso caso do exemplo, V e W são espaços, é o mesmo espaço vetorial, é o R3. E obviamente que tem a mesma dimensão, né? O contradomínio e o domínio. Portanto, para mostrar que é um isomorfismo, ou seja, que é uma bijeção, basta mostrar que ela é injetora. Tipicamente é mais fácil você mostrar que é que a transformação é injetora do que mostrar que é sobrejetora. Então, como a dimensão do meu domínio e contradomínio são iguais, no nosso exemplo, me parece que é mais fácil mostrar que T, no nosso exemplo, é uma transformação injetora. E, portanto, por causa desse corolário, e, portanto, será um isomorfismo, ou seja, será uma bijeção. Então, voltando aqui ao exemplo, ele deu essa transformação linear e ele pede para você mostrar que é um isomorfismo. Depois ele pede para você calcular a transformação linear inversa. Então, como eu havia falado, como o contradomínio e o domínio, né, são iguais, para mostrar que é uma bijeção, um isomorfismo, é suficiente checar que é injetora. Né? E mostrar que é injetora é mais fácil. Então, note que txyz é igual a zero, ao vetor nulo, né? Se e somente se x menos 2y é nulo, z é nulo e x mais y é nulo. Né? E isso acontece se e somente se x, y e z são nulos. Né? Logo, o núcleo da minha transformação linear é somente formado pelo elemento neutro, pelo vetor nulo, e, portanto, T é injetora. Certo? Bom, mas pelo corolário, a gente sabe que o primeiro resultado dessa nossa aula, a gente sabe que se então, T é injetora, é somente se T é sobrejetora e, portanto, ele será uma bijeção e um isomorfismo. Né? É aqui como eu expliquei aqui. Né? Como o T é uma transformação de R3 para R3, a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio, então T é sobre, logo T é um isomorfismo e, portanto, a transformação linear T-1 ela existe, né? E ele pede agora para calcular. Muito bem, vamos calcular a transformação linear T-1, né? Que é a inversa de T. Então, lembrando a definição de função inversa, a função inversa ela satisfaz essa relação aqui, né? T-1 aplicado a um vetor A, B e C, genérico, vai ser igual a x, y, z, se somente se, né, A, B e C tem que ser igual a t, x, y, z. Certo? Então o que a gente quer achar é precisamente quem é a minha transformação linear inversa. Certo? A imagem da minha transformação linear inversa eu vou chamar de x, y, z. Eu preciso saber quem é x, y, z em função de A, B e C. Certo? Muito bem. A primeira linha aqui vale, né? Então txyz tem que ser igual a A, B e C. Agora txyz, a gente sabe quem é a nossa transformação, né? Que é x menos 2y, a primeira coordenada, a segunda coordenada é z, e a minha terceira coordenada é x mais y. Então, isso daqui vale se somente se essa última linha aqui vale. O que é equivalente a dizer que x menos 2y é igual a A, z é igual a B, e x mais y é igual a c. Certo? Ok, se você resolvendo o sistema 4, a gente chega à seguinte conclusão. Né? Eu chego à conclusão de que x tem que ser igual a mais 2c sobre 3, y tem que ser igual a c menos a sobre 3 e z tem que ser igual a b. Então o que a gente conclui aqui? Eu concluo que t-1 aplicado a esse vetor a, b e c vai ser igual a x, y, z, se e somente se x tem essa forma, b, y tem essa forma e z tem essa forma. Ou seja, eu consegui achar, né,
a imagem da minha transformação linear inversa. Quem é a imagem da minha transformação linear inversa? É simplesmente esses três valores aqui. Logo, t-1 de A, B e C vai ser igual a essa expressão aqui. E aí a gente conclui a resolução do exemplo. Certo? Uma observação importante é o seguinte, né? Todo espaço vetorial de dimensão n ele é isomorfo ao Rn. O que é que significa isso? Significa que para qualquer espaço vetorial de dimensão n vai existir uma transformação linear, que é uma bijeção entre esse espaço e o Rn. Simplesmente isso que significa essa primeira linha aqui da observação. Todo espaço vetorial de dimensão n é isomorfo ao Rn. Certo? E aí eu estou explicando para vocês aqui embaixo, né, quem seria essa transformação linear que realiza essa bijeção entre Rn e um dado espaço vetorial de dimensão n, que eu vou chamar de V. Então, de fato, você já vê um espaço tal que a dimensão de V é igual a n. E eu vou pegar beta, uma base, para V. Então, para cada U, a gente sabe que existe um único vetor em Rn, x1, 3 pontinhos xn, tal que as coordenadas de U na base beta é igual a esse vetor. Ou seja, para cada U, eu calculo as coordenadas desse vetor U na base beta. As coordenadas desse vetor U vai ser um vetor em Rn. Essa relação é que nos dá precisamente a transformação linear, que será uma bijeção entre Rn e V. Então eu vou definir T de beta como sendo simplesmente T de beta como sendo o seguinte, né? Para cada U em V, existe um único vetor em Rn que realiza essa igualdade aqui. E simplesmente eu vou chamar T de beta dessa transformação linear como sendo, igual a U. Certo? E aí, eu vou deixar como exercício, né, verificar que T de beta é um isomorfismo. E logo essa afirmação aqui é verdadeira. Né? Todo espaço vetorial de dimensão n é isomorfo ao Rn. Ok, o próximo exemplo, também ilustrando o conceito de núcleo, sobrejeção e injetividade, imagem da transformação, etc. Um exemplo aqui para fechar a aula. Considere T uma transformação linear do espaço das matrizes 2×2, dada pela seguinte expressão, né? T de x ele vai ser igual a B de x, tá certo? Onde o B é essa matriz aqui, matriz 2×2, formada por essas entradas aqui. Obviamente que isso é uma transformação linear, e ele pede para você determinar o núcleo dessa transformação e uma base para a imagem da transformação, certo? Bom, vamos calcular o núcleo da transformação, o kernel da transformação. Ele é formado pelos vetores, pelas matrizes 2×2, que eu vou chamar XYZT, né? Onde a multiplicação de B vezes esse vetor, essa matriz, tem que ser nula. Né? Então eu simplesmente já calculei aqui a multiplicação dessas matrizes, da matriz B com a minha matriz x grande, né? Que eu chamei aqui de XYZT. Multiplicando essas matrizes, eu chego à conclusão de que os vetores que estão no núcleo da minha transformação são aqueles vetores que realizam essa última igualdade aqui entre essas matrizes 2×2, certo? Bom, essas duas matrizes são iguais, e somente se, obviamente, que x e y, z e t têm que ser nulos. Né? Logo, o núcleo da minha transformação é o elemento neutro, é o vetor nulo.
né? Logo, a minha transformação ela é injetora, né? Muito bem, como eu tenho uma transformação linear entre mesmos espaços vetoriais, né? O contradomínio é igual ao domínio, a minha transformação linear ela é, além de ser injetora, como a gente acabou de ver, ela é sobrejetora e, portanto, uma bijeção, logo um isomorfismo, né? Nessa parte aqui, eu simplesmente lembrei aqui o teorema do núcleo da imagem, tá certo? Então eu sei que a dimensão da imagem de T ela tem que ser igual à dimensão do espaço vetorial das matrizes 2 por 2 menos a dimensão do núcleo. O núcleo tem a dimensão nula, né? E a dimensão desse espaço é 4, logo a dimensão da imagem é 4, e portanto a imagem tem que ser igual ao contradomínio, né? Você poderia já concluir essa linha aqui aplicando direto esse é o primeiro resultado aqui da aula, né? Você tem uma transformação linear, contradomínio é igual ao domínio, e portanto as dimensões são iguais, logo se o núcleo da minha transformação linear é o elemento neutro, é equivalente a dizer também que a imagem é todo o contradomínio, ou seja, a minha transformação linear ela é uma sobrejeção, certo? Mas aqui eu quis explicar, né, de onde vem essa afirmação, né, explicar um pouco melhor essa nossa conclusão, certo? Logo, então, a imagem da minha transformação é todo mundo, né? É todo o espaço vetorial das matrizes 2 por 2. Né? Logo, T é um isomorfismo, é uma bijeção, e, portanto, qualquer base do espaço das matrizes será uma base da imagem de T. E aí eu concluí, então, o que o exemplo me pede. Né? Ele pede para você achar uma base, a segunda parte do exercício pede para você achar uma base, né, para a imagem de T. Pega qualquer base do espaço das matrizes 2 por 2 e aí isso será uma base para a imagem de T, porque T, nesse exemplo aqui, ele é uma transformação linear, uma bijeção, né? Logo um isomorfismo. Muito bem, pessoal, a gente vai acabar essa aula por aqui. Na próxima aula, a gente continua a nossa discussão de transformações lineares, em particular, a gente vai definir o conceito importante de matriz de uma transformação linear, certo? Então, ok, pessoal, a gente acaba nessa aula de hoje. Até a próxima.